Bolsonaro foi intimado a prestar mais um depoimento à Polícia Federal. Sim, mais um. Virou rotina, né? A vida dele é um verdadeiro tormento. Toda semana ele tem que ir à sede da Polícia Federal. Dessa vez ele vai ter que prestar esclarecimentos sobre a conversa que ele teve com o empresário Meir Nigri, na qual ele, Bolsonaro, ordenou que o empresário disparasse notícias falsas contra o TSE. Eu juro pra vocês que eu quero abordar outros assuntos, mas não dá, porque essa situação do Bolsonaro afeta diretamente a disputa que nós vamos ter no ano que vem, porque o PL tá muito tenso e já traça cenários com o Bolsonaro preso em 2024. O Valdemar Costa Neto acredita que o Bolsonaro, mesmo com tudo isso, vai manter uma base sólida de apoio, mas outras lideranças do PL acham que Bolsonaro vai definhar politicamente. Na sua opinião, a vida do Bolsonaro tá um tormento? E mais ainda, quem tá certo? Valdemar Costa Neto e Bolsonaro manterá o capital político? Ou o Bolsonaro vai minguar e o Costa Neto está errado? Deixa o seu like, que eu sei que você tem curtido tudo isso e se inscreva no canal. Esse novo depoimento que o Bolsonaro vai ter que prestar é por conta daquela troca de mensagens com o empresário Meir Nigri. Meir Nigri é empresário do grupo Tecnisa. E o Bolsonaro, ele é muito próximo do Bolsonaro, né? Tanto que ele foi o fiador do Augusto Aras para ser o PGR. Porque o Bolsonaro não queria colocar o Aras, mas o Meir Nigri fez o meio de campo e o Aras foi aceito como Procurador-Geral da República. O Bolsonaro ordenou que o Meir Nigri disparasse notícias falsas em massa nos grupos de WhatsApp contra o TSE e o Luiz Roberto Barroso. O Bolsonaro vai ter que prestar esse esclarecimento porque o Meir Nigri, junto com o Luciano Heng, continuam sendo investigados naquela operação da Polícia Federal para investigar aqueles empresários golpistas. Lembram disso lá do ano passado? Essa investigação foi parcialmente encerrada, mas Nigri e o Luciano Heng continuam sendo investigados por conta da proximidade com o Bolsonaro. Nós temos que ver, e essa é a parte mais importante de toda essa investigação, são os financiamentos que esses empresários podem ter feito às estruturas de ataque às instituições republicanas do governo Bolsonaro, como o gabinete do ódio. Isso é o mais importante, porque aquele grupo lá, eles estavam discutindo não como dar golpe, mas sim como comprar votos dos seus funcionários. E claro, a gente sabe muito bem que toda aquela estrutura do gabinete do ódio era uma estrutura cara, até mesmo com servidores internacionais. Não dava para o Bolsonaro fazer a manutenção naquilo tudo. Tanto que quando o Bolsonaro deixa a presidência da República, o engajamento do Bolsonaro cai. Por quê? Porque não tem mais ninguém financiando aqueles robôs que artificialmente engajavam as postagens do Bolsonaro ou postagens contra as instituições republicanas. E todos esses empresários, ou a maioria deles, acabavam tendo lucros em troca de favores com o governo. Nós vimos todo o episódio da pandemia, toda a campanha de desinformação que vários empresários fizeram para que eles não fossem afetados. Então assim, isso precisa ser investigado, Bolsonaro tem que prestar esse depoimento e ele vai acabar pirando ainda mais, porque a vida dele virou um tormento, pessoal. O Carluxo já explodiu. O Carluxo tá dando declarações diárias, pedindo, implorando para que as pessoas parem de falar do papai e atacando os adversários do Bolsonaro, como ele fez um ataque ao advogado do Mauro Cid, falando que o porteiro da Marielle, que acabaram ameaçando ele tá bem, que ele é um mentiroso e que essa história aí do Mauro Cid tá sendo ameaçado e da família também é uma balela. O Carlos, ele tá num processo de negação, porque ele não quer que o papai seja preso, ele sabe que vai ser preso, mas ele tá negando essa informação. E o Bolsonaro também. Bolsonaro aparece em público, chora, agora faz clareamento dentário, não sei se ele colocou umas pontes ali, talvez, né, porque o pessoal fala que o Bolsonaro tem dentadura. Alguém vai acabar explodindo. Eles já estão, né, a ponto de ebulição. O Bolsonaro, ele já falou que ele toma medicamentos, agora o Carlos possivelmente vai ter que tomar também, ou vai ter que ter um abraço de índio. Porque essas tensões acabam chegando dentro do PL. E esse é o ponto importante do vídeo. Pelo seguinte: ano que vem, nós vamos ter as disputas municipais. E o PL aposta no Bolsonaro como sendo um cabo eleitoral importantíssimo. O PL tem aproximadamente 500 prefeituras e quer aumentar o número para 1.500 a 1.600. Isso porque há o plano e a estratégia do PL aumentarem ainda em 20% a bancada na eleição de 2026. Para fazer isso é necessário ter capilaridade regional, ou seja, ter prefeituras. Por esse motivo, o Valdemar Costa Neto tem investido dinheiro pesado no Bolsonaro. Mas, vendo toda essa situação envolvendo o Bolsonaro, dentro do PL já começam questionamentos. E o Valdemar Costa Neto tá tendo que segurar a onda. Porque, claro, né? O Bolsonaro toda semana tem um problema. É Silvinei, é Joyce, é Torres, que mais? É Delgatti. O próprio Costa Neto admite que vai ser investigado.
por conta da reunião que ele teve com o Walter Delgatti. Então começa o questionamento lá dentro, e o Valdemar Costa Neto tá tendo que segurar a ponta. Por quê? Ó, se eu sou um deputado do PL, eu falo, por que você vai colocar dinheiro no Bolsonaro sendo que ele vai ser preso? Coloca dinheiro na nossa campanha. Para de gastar dinheiro com esse cara. Então o Valdemar Costa Neto tá tendo que controlar a base. E ele faz uma aposta que mesmo com todos esses escândalos, o capital político do Bolsonaro vai ser mantido. Essa é uma informação da Bela Megali, do O Globo. O PL já calcula o Bolsonaro preso em 2024. Se o Bolsonaro estiver preso em 2024, ele não participa da eleição, ele não vai poder subir ao palanque. Isso é um problema. Pô, nós estamos investindo no Bolsonaro para que ele percorra o país, para que a gente possa manter a base, que o Valdemar Costa Neto acredita que o Bolsonaro tem o potencial de 20% a 25% ou quase 30% de votos. Pô, é muito voto. Então nós temos que manter esse capital político do Bolsonaro, a gente tem que manter o Bolsonaro em evidência para o ano que vem entrar com tudo. Só que o único que aposta nisso é o Costa Neto. Porque uma quantidade considerável de lideranças do PL acreditam que todos esses casos vão abalar o capital político do Bolsonaro, contrariando o Valdemar Costa Neto. Talvez o Costa Neto ele esteja nesse processo porque agora é um caminho sem volta, não tem como ele vai ter que morrer abraçado com o Bolsonaro. E isso afeta, claro, toda a disposição da corrida eleitoral para 2024. O PL teve a informação que o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, perde votos se ele se associar ao Bolsonaro. Olha só o sinal de alerta. Então é o seguinte, é um cenário complicado que tende a piorar, porque a Malu Gaspar, do O Globo, falou que delações premiadas estão vindo. E sim, você está correto, porque eu sei que você está acompanhando o canal, e falou assim, não, mas pera lá, a Polícia Federal já descartou algumas delações, principalmente do Mauro Cid. Sim, as delações do Mauro Cid, tanto no caso das joias, quanto no caso da falsificação dos dados de vacinação do Bolsonaro, foram descartadas porque as provas são imensas. Não vai precisar de delação do Mauro Cid. Delação do Silvinei também parece que não vai acontecer, e nem do Anderson Torres. Mas o foco da Polícia Federal é num grupo muito específico de servidores da Polícia Rodoviária Federal que participaram da operação das Blitz no segundo turno. A Polícia Federal já ouviu quase 50 pessoas que participaram daquela reunião do Silvinei que ele falou nós temos que tomar um lado. E segundo a Malu Gaspar, 3 delações já estão prestes a serem assinadas. 3 delações, no mínimo. Então, mesmo sem a gente saber, as investigações estão avançando. A Michelle, pessoal, aí vem um outro ponto importante, porque ela também é considerada um ativo importante do PL. Ela não está envolvida no caso do Silvinei, mas ela está envolvida em outros casos, como no caso das joias, ela vai ser indiciada. Ela trocou o advogado. Ela estava com o advogado que era o mesmo advogado da Carla Zambelli. Ela trocou e agora está com o mesmo advogado do Bolsonaro. Segundo informações da Veja, essa troca aconteceu para não parecer que há uma divisão no casal. Estilo Jack Sparrow. Porque não faria sentido cada um ter um advogado para o mesmo inquérito, no caso das joias. Estranho, sim. Também, segundo a Veja, a Michelle ela trocou de advogado porque ela não quer ter proximidade com a Carla Zambelli. Mesmo que seja uma proximidade indireta com os advogados. Com o mesmo advogado. Então assim, olha que ponto que tá a situação do Bolsonaro. Eu quero falar sobre o Lula, eu quero falar sobre os BRICS, tem situações importantes que nós precisamos comentar, mas todo esse cenário acaba afetando hoje o principal partido da Câmara dos Deputados, que é o PL. E eles têm muita estrutura e muito dinheiro para as eleições do ano que vem. Então a gente tem que continuar fazendo essa cobertura, mesmo não querendo, porque isso tem um impacto para a eleição de 2024, inevitável.